Brasil e Japão se enfrentam na próxima fase, na segunda fase da Copa do Mundo. Um adversário que muita gente queria. Muita gente não queria que o Brasil pegasse a Holanda, por ser um time muito melhor do que o Japão e ter muito mais experiência na competição. Você também acha que o Japão é bem melhor de se enfrentar do que a Holanda? Deixe o seu comentário, compartilha, dê like, inscreva-se no canal. A seleção brasileira pegou um adversário que a maioria das pessoas queria, porque, segundo essas pessoas, a Holanda é um adversário muito mais difícil, é um adversário muito mais tradicional, é um adversário que, em teoria, não tem medo da seleção brasileira e iria procurar enfrentar a seleção brasileira de igual para igual. Você pode ter um confronto mais aberto. E a seleção do Japão, existe uma certa reverência em relação à seleção brasileira por tudo que aconteceu no futebol japonês. Os brasileiros que jogaram lá foram um dos responsáveis pelo desenvolvimento do futebol japonês, principalmente também em relação à ida do Zico, né, que revolucionou o futebol japonês, treinou a seleção e tudo. Então existe para essas pessoas essa diferença. Eu até vou concordar também com isso, porque a Holanda realmente é um time muito mais pronto, tem jogadores realmente muito mais experientes e tradicionalmente é muito mais complicado de se enfrentar a Holanda. Tem um time muito mais pronto. O Japão também tem um time bom, tem um grupo bom, fez bons jogos nessa Copa. É um time que joga com transição muito rápida, é veloz nos contra-ataques, procura dar no máximo 2 toques na bola. E tem jogadores também, de certa forma, experientes, mas em relação à seleção brasileira, mesmo tendo até vencido um amistoso de virada há pouco tempo, eles não se saem muito bem contra a seleção brasileira. É claro que é uma Copa do Mundo, é uma competição que dá uma motivação muito maior, mas realmente, nesse ponto de vista, é realmente melhor pegar a seleção japonesa. Agora, não se iludam, não achem que a seleção possa passar o carro por cima do Japão, que vai ser um jogo fácil, que a seleção está muito acima do Japão, porque se a gente for olhar pelas atuações nessa Copa, a seleção japonesa se saiu muito bem, muito melhor até do que a seleção brasileira. A seleção realmente ela jogou bem, muito bem, aliás, o terceiro jogo contra a Escócia. Os outros 2 primeiros jogos não foram tão bons assim. Mas é claro que tem a evoluir, tem bons jogadores, tem um banco de jogadores também que alguns podem resolver, podem mudar a característica da partida, do próprio time. O Japão, como eu falei agora há pouco também, ele joga em transições rápidas, é um time que se adapta ao adversário. O técnico tem essa característica, ele muda conforme o seu adversário, algo também que o Ancelotti ele costuma fazer. E é o time japonês joga muito rápido, tem jogadores rápidos, não são mais aqueles bobos que eram quando logo assim que se iniciou. Eles vêm evoluindo muito e evoluíram muito realmente. Os jogos que eles fizeram nessa Copa foram muito bons. Agora, é um confronto eliminatório e que você tem que ter um mínimo de erro, você tem que ter um máximo de atenção. A seleção tem alguns problemas em relação à definição de algumas jogadas. A bola aérea tem sido um problema, e que é claro, o Ancelotti, pela inteligência que é, pelo técnico que é, ele já com certeza também já notou esse e outros problemas que a seleção tem. Agora, como é uma competição de tiro curto, realmente fica muito difícil de você às vezes até
ajeitar isso de uma vez por todas. É complicado. Mas a seleção vem evoluindo e vai ser um jogo muito difícil para a seleção brasileira. Pode se pegar o histórico, mas porque a seleção é 5 vezes campeã, o Japão não ganhou nada. Mas história e camisa não jogam sozinhas. A história não entra em campo. O que vale é o momento atual. Então, tem que se ter muita atenção com a seleção japonesa, até porque para eles o peso é muito menor, a responsabilidade é muito menor. A responsabilidade toda, até pelo histórico da seleção brasileira, é muito maior para o lado da seleção. A obrigação, mesmo a seleção não estando num momento brilhante, a obrigação muito maior é da seleção brasileira. Então, a seleção japonesa vai tentar fazer história, eliminar a seleção brasileira, é uma motivação enorme. E a seleção brasileira, tentando mais um título, tem os seus problemas e vai tentar mostrar que aquele jogo contra a Escócia não foi um jogo de acaso, não foi apenas um momento e que passou e que ficou para trás e que não vai se repetir. Eu acho que vai ser um grande jogo, uma partida bem disputada, os detalhes serão importantes, a atenção tem que estar no máximo e com certeza a gente vai ser brindado com uma partida com certeza dramática e que não vai ser decidida antes, não vai haver um atropelo, pelo menos é o que eu acredito, né? A gente só vai ter certeza mesmo na hora da partida. Então é isso, pessoal, um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.